Olá, hoje eu vou falar de Miqueias 1, que fala sobre ameaças contra Israel e Judá. E o texto inicia dizendo: Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Aqui, colocando no contexto, eu gostaria de dizer que o capítulo 1, ele inicia explicando que Miqueias, um profeta de Judá, ele recebe do Senhor uma revelação no período que foi governado pelo Jotão, Acás e Ezequias. Essa identificação ela é feita em nome de sua cidade. Primeiro, que ele era um morastita, um morador da cidade de Moresete. Esta ficava localizada a 35 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, próxima a uma cidade filisteia de Gate. E a visão de Deus veio a Miqueias num período iminente à invasão assíria que ocorreria em Jerusalém. O povo, o que aponta nessa profecia, nessa visão que o profeta Miqueias teve, é que seria exercido o seu ministério à época em que o próprio profeta Isaías também exercia o seu ministério. E a visão que ele recebia dizia respeito às cidades de Samaria e Jerusalém, ou seja, tanto aos israelitas do Reino do Norte, como os israelitas que faziam parte do Reino do Sul. E o texto continua: Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. E qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Aqui, essa parte do texto descreve que Deus, chamando toda a sua criação por testemunha de que ele desceria e manifestaria a sua glória, o seu poderio e julgamento contra a cidade de Jerusalém, que é Israel, e de Samaria, que é do povo de Judá, dada as ações pecaminosas cometidas por ele. Julgamento que mudaria e transformaria as estruturas da terra, a ponto de fazer com que montes se derretessem, fossem destruídos em terras arenosas, e que as águas elas se aprofundassem cada vez mais, que os vales fossem divididos em fissuras. Uma transformação que seria notada em todo o mundo. Tudo isso
no intuito de limpar e purificar a terra de todos os pecados de idolatria, de prostituição e transgressões cometidos nela, de evidenciar que o Senhor é Deus e a única e verdadeira fonte de prosperidade do povo de Israel e do povo de Judá, pois só Ele é capaz de garantir a provisão necessária para a subsistência dos israelitas. No entanto, essa obediência de Israel a Deus e a aliança que foi feita com o Senhor, ela deve ser o ponto central a ser observado por todos os israelitas, porque nessa aliança mostrava que era proibido aos homens adorar a falsos deuses, a ter dinheiro angariado, adquirido na venda de imagens de esculturas de deuses falsos, aqueles que não era o verdadeiro e único Senhor, que é impossível ao homem desenhar ou traçar imagem que lhe seja semelhante, tendo em vista que a nenhum homem foi dado a oportunidade de contemplar o seu rosto face a face e fazer ali pinturas, fazer imagens de esculturas sobre ele. Todas as demais esculturas não passavam de obras que eram feitas de homem a partir de objetos que eram tidos como sagrado, animais que representassem aquilo que deveria ser adorado, mas nunca o Deus verdadeiro. E o texto continua dizendo: por isso lamento e uivo, ando despojado e nu. Faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até a Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Aqui essa parte do texto expõe que tudo isso que está a acontecer para o povo seria fruto do pecado do próprio povo, e um pecado que era o motivo pelo qual o profeta Miqueias ele passa a chorar pelo julgamento do Senhor que está para chegar sobre o seu povo, um julgamento muito severo que virá da parte do Senhor, a nação da qual o próprio profeta Miqueias faz parte. E isso demonstra que o profeta ele entendeu que a destruição sobre o povo só lhe dá o direito de lamentar e chorar em um profundo luto. A comparação que ele faz aos choros dos chacais é porque estes vivem basicamente a alimentar-se de restos de presas ou de pequenos animais e roedores que vivem em cidades abandonadas. E se você parar para ouvir algum filme sobre animais, os chacais eles andam fazendo um som como uma lamúria, um pequeno choro, aquele animalzinho faz. E quando diz a comparação aos avestruzes, é porque estes também vagam fazendo sons semelhantes a lamentos. Isso mostra quão profundas serão as marcas sobre a terra, no momento em que Deus vier tratar com esse povo pecador, habitante de Israel e Judá. Lembrando também que os chacais são animais pequenos, já o avestruz são animais grandes, e aqui mostra que tanto os pequenos quanto os grandes hão de lamentar, hão de sofrer esse luto, essa dor, quando a terra for julgada pelo pecado que cometeu. E o texto continua: não anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não pode sair.
o pranto de Bet-Ezel, tira de vós o vosso refúgio, pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor um mal até a porta de Jerusalém. Ata os cordéis ao carro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presente de despedida a Moresete-Gate? As casas de Azibe serão para engano dos reis de Israel? Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Aqui mostra o nome de várias cidades e nessa parte do texto, cada uma dessas cidades que são citadas, são cidades que serão atingidas pelo julgamento do Senhor, expondo a extensão do tratamento de Deus com os povos e as terras que serão devastadas. Quando fala de Gate, é uma cidade filisteia, inimiga de Jerusalém, capital de Israel. Quando fala de Bet-Leafra, fala de uma cidade israelita, cujo nome antigamente significa Casa do Pó, que acabaria expressando a angústia e o luto por conta do julgamento que se aproximava daquele povo, que também se transformaria em pó. Ao citar Safir, o nome que antigamente significava belo, agradável, agora o profeta Miqueias prega que o que era belo será transformado em coisa vergonhosa e desonrosa. Já quando cita Zaanã, que significa não saiu para fora, mostra que os moradores não poderiam sair nem fugir da cidade para escapar da destruição que viria sobre ela, pois ela estaria sitiada, cercada pelo inimigo. Bet-Etel é uma cidade que deveria lamentar-se, porque estava prestes o dia em que o Senhor tiraria deles o seu apoio, removeria a sua subsistência. Marote, pois era uma cidade que esperava ansiosamente pelo bem. No entanto, agora ela seria amargurada pela calamidade vinda da parte do Senhor para as portas de Jerusalém. Laquis, que era uma cidade conhecida por seus cavalos ligeiros, como corcel negro, né? Uma cidade que defendia as fronteiras ocidental de Judá. E esta, agora, ela deveria pegar os cavalos e carruagem e escaparem da cidade, mas foram destruídos pelos assírios no momento em que tentavam fugir. Moresete-Gate, esta é a cidade natal do profeta Miqueias, o que significa noiva. Nesta cidade, os líderes de Judá seriam forçados a pagar um dote, um tributo, e dar uma noiva em aliança aos conquistadores assírios para preservarem a sua vida. Quando cita Aksibe, é a cidade onde os locais de negócios e comércio se tornariam enganosos, onde não haveria mais a bênção da prosperidade legal nos negócios que ali eram feitos, mas passaria a vigorar a lei da quanto mais lucro, quanto mais vantagem, melhor para mim. Quando fala de Maressa, é a cidade que expressava que aquele que a possuísse sentiria as consequências do juízo do Senhor quando tomasse posse dela. Quando cita Adulão, cita o nome de uma cidade cananeia,
na qual Davi se escondeu em uma de suas cavernas ao fugir do rei Saul, quando este tentava matá-lo, para que ele não assumisse o seu lugar. Esta significaria que a glória de Israel entraria em dias sombrios de perseguição e seriam removidos do governo do povo do Senhor. Isso aconteceu quando Judá foi levado, exilado à Babilônia. E o texto continua dizendo: faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que era a tua delícia. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados os cativos. Aqui nessa parte, Miqueias pede ao povo de Judá que se fizesse calvo, ou seja, que ele cortasse seus cabelos como demonstração de sua dor, para que os filhos de seu deleite, a sua descendência, ela pudesse receber a misericórdia do Senhor. Isso porque uma tragédia estava prestes a acontecer com os seus filhos, ou seja, era um chamado a uma prévia vivência de um profundo luto, dada a devastação que viria sobre Judá, que é o momento em que ocorreria o exílio na cidade assíria. Bom, como nós vimos aqui no capítulo 1 de Miqueias, ele só aponta as ameaças que virão contra o povo de Israel e Judá, citando cada uma das cidades que sofrerão esses castigos. Tudo isso porque eles pecaram contra Deus e assimilando adoração a falsos deuses, a vendendo e comercializando imagens e esculturas de deuses falsos, em que eles passaram a se deixar corromper moralmente, espiritualmente, por aquilo que não deveria. Passaram a ouvir coisas que não era do agrado do Senhor. E tudo isso Deus faria com o objetivo de exterminar o pecado de entre os povos. Mas para tirar o pecado, Deus teria que tratar com as pessoas. E esse tratamento seria doloroso e sofrido, a ponto de que eles chorassem como os animais choram no deserto, a ponto de que esses perdessem o cabelo de sua cabeça, seja pela calvície ou por rasparem mesmo. Tudo isso no intuito de preservarem as outras gerações. O próximo capítulo de Miqueias, ele vai falar sobre o ai dos opressores gananciosos, porque não só o povo que vai sofrer, eles sentirão os ais, mas os opressores também, eles pagarão um preço por aquilo que eles farão com o povo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E eu agradeço aqueles que voltaram e estão continuando a seguir comigo nos estudos bíblicos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se possível, faça-se inscrição no meu canal. Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?